Oi pessoal, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Pescadores, do autor nigeriano Chigozie Obioma, publicado no Brasil pela Globo Livros. Os Pescadores é o livro de estreia do autor e logo no seu primeiro livro ele já foi finalista do famosíssimo Ben Booker Prize. Ele vai contar a história de 4 irmãos que vivem na Nigéria, na cidade de Akure. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da cidade. E ele é contado sob a perspectiva de um desses personagens já adulto, que é o Benjamin, o 4º irmão. Na história que ele vai narrar que aconteceu no passado, o Benjamin é o mais novo desses 4 irmãos. Eles até possuem outros 2 irmãos, mas são muito pequenos, então eles não participam assim ativamente da história. Ele é narrado pelo personagem já adulto, então a história se passa no passado. Ela é ambientada mais ou menos em 1990, 91, 92, 93, no início da década de 90. E esse livro possui tantas características assim que valem a pena ser mencionadas que eu não sei nem por onde começar, vou ser bem sincera com vocês. Ele vai contar o que vai acontecer, o que vai se desenrolar na vida desses 4 meninos quando eles eram crianças. Na história narrada pelo Benjamin adulto, ele possui 9 anos quando é criança. Ele é o mais novo desses 4 irmãos. Se eu não me engano, ele tem 9, o outro tem 11... um tem 14, um 15, então a idade é mais ou menos essa, entre 9 anos e 15 anos. Esses 4 irmãos que brincam juntos e tudo mais. Então eles começam a pescar no rio que fica próximo à sua casa, um rio que não é muito próprio para isso, um rio perigoso. E em determinado dia eles encontram um velho que é conhecido na área, e esse velho é uma espécie de profeta. Ele vai falar ele não é uma pessoa muito querida, ninguém chega perto dele. Ele geralmente costuma falar muitas tragédias, prever muitas tragédias. E em certo dia ele vai lançar uma profecia e os meninos vão escutar. E essa profecia em relação a um dos irmãos irá afetar a vida deles irremediavelmente. O fato dessa profecia ter sido contada muda o futuro dos garotos. Eles são completamente afetados por essas palavras do profeta, principalmente o irmão mais velho a quem a profecia diz respeito. Então há certa divisão entre o sentimento que esses irmãos têm um pelo outro, o cotidiano deles, a tentativa de permanecer a mesma coisa que era antes, ao mesmo tempo o medo da profecia se concretizar. Então meio que isso muda a personalidade de algum dos irmãos. Há um desvio de conduta e faz a gente pensar, será que essa profecia pode acontecer? Por que ela foi contada e assim temida? Então há certa tensão no ar em relação à atitude dos meninos. E em meio a tudo isso, a gente acompanha essa família. E uma coisa muito interessante do livro, sem dúvida alguma, é a cultura nigeriana, a cultura desses meninos. O autor aborda isso muito bem, porque o próprio autor é nigeriano, o próprio autor nasceu na mesma cidade dos meninos, e ele até falou que este livro é uma homenagem aos irmãos dele. E ele tem uma compreensão profunda em relação a tudo aquilo que ele conta. Há um panorama político acontecendo ali na cidade deles, no país deles, na Nigéria. Uma coisa impactante que aconteceu no início da década de 90, que as consequências perduraram no país por muito tempo. E justamente por ele ser contado por um desses personagens já adultos, é uma das coisas mais interessantes, porque ele pode olhar em retrospecto e ter esse olhar mais maduro e reflexivo do que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele nos passa as sensações que ele teve quando ele era mais novo. Então há vulnerabilidade, há um certo mistério em relação a como tudo irá se desenrolar. O autor me surpreendeu completamente ao alcançar certo clímax na metade do livro, algo que eu não estava esperando. Ele meio que alcança 2 clímax ao longo da história, um na metade do livro e um mais próximo ao final do livro. Então ele desenvolve tudo isso muito bem, ele desenvolve esse aspecto moral, os medos, os anseios, o que se passa na cabeça desses meninos à medida que as coisas vão acontecendo, que as coisas vão tomando forma. Então tudo isso é muito bem passado para o leitor, a narrativa é muito boa, ele faz uso de várias metáforas ao longo do livro. Eu não li exatamente neste exemplar, esse aqui é o meu exemplar finalizado, eu li a prova do livro, por isso que meu livro não está marcado, mas a minha prova do livro está marcada. Em certo momento ele vai dizer: hoje, quando olho para trás, como tenho feito com mais frequência agora que tenho os meus filhos, percebo que foi durante uma dessas idas ao rio que nossas vidas e o nosso mundo mudaram. Pois foi nele que o tempo começou a ter importância. Foi naquele rio que nos tornamos pescadores. Até o próprio título do livro, o fato dos meninos serem chamados de pescadores, existe certo significado especial em relação a isso. Eles não são pescadores propriamente ditos. Existe um sentido metafórico, existe o sentido obviamente literal, porque eles gostavam de pescar à margem do rio, mas a essência da palavra está mais em outro sentido do que no literal. Em certo momento o pai deles vai dizer: quero que vocês sejam pescadores de bons sonhos, que não descansem enquanto não apanharem um grande peixe.
Quero que sejam pescadores colossais, ameaçadores e incontroláveis. O pai dele atua como uma figura que tem muitas pretensões para o futuro, muitos sonhos para o futuro de seus filhos, só que logo no início da história ele é transferido, então ele não está presente ativamente. Em um certo ponto o personagem se questiona se tudo aquilo teria acontecido caso o pai estivesse em casa. Ele é um livro com passagens tristes, mas ao mesmo tempo ele é um livro que possui uma mensagem que eu considero extremamente positiva, assim, como uma ideia de recomeço. Eu vou ler outra passagem que eu marquei pra vocês. As coisas que meu irmão lia o transformaram, moldaram sua visão de mundo. Ele acreditava nelas. Agora já aprendi que as coisas em que acreditamos costumam se tornar permanentes. E o que se torna permanente pode ser indestrutível. Bom, sem dúvida foi uma das histórias mais envolventes que eu li nos últimos meses. Aquele tipo de história que a gente começa a ler e não quer mais parar, quer saber o que vai acontecer, e que o autor consegue não ir pelo clichê. Ele me surpreendia a todo momento com o desenrolar dos acontecimentos, mudando um pouco a forma como o livro terminaria, a forma como eu esperava que terminasse. Então eu considero Os Pescadores uma das melhores leituras que eu fiz, pelo menos do último ano, e como livro de estreia é sensacional. Sem sombra de dúvidas eu vou querer ler outras coisas desse autor. E ele é jovem, gente, ele tem menos de 30 anos, eu acho que ele deve ter 28, 29 anos. Isso é incrível, né? O talento dele é maravilhoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Os Pescadores está prestes a ser lançado, a data oficial de lançamento é no dia 14 de março. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijo pra todo mundo e até a próxima!